Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, sabadão aí com bastante jogos, né? Dia 15 de fevereiro, e eu separei para vocês, né? 10 jogos pra gente analisar juntos, e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo em seguida um bingo pra gente brincar aí nessa rodada de sábado, tá galera? Já deixa seu like aí no vídeo também, que é muito importante, tá? O like vai ajudar bastante o trabalho que eu ofereço diariamente para vocês e também pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Lembrando que o like é de graça e vocês vão estar ajudando bastante aí o BetGreen, tá? E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui no canal, fechou? Lembrando também, galera, que lá no Instagram eu voltei a postar conteúdo, né? Eu tinha dado um tempo lá do Instagram e tudo mais, e agora eu voltei a postar aí, principalmente bilhete lá nos stories, tá? Então se você quiser conferir, é só dar uma conferida lá no meu Instagram, é @betgreenoficial, tá? betgreen.oficial, tudo junto. Vou abrir aqui para vocês aqui para mostrar, né, que fica mais prático. Na verdade, galera, tá errado ali, eu tava lendo, é BetGreen Oficial _, tá? Tudo junto, ó. Esse daqui é o @ do BetGreen, segue aí, eu já deixei um bilhetezinho aqui nos stories, dá uma conferida, lembrando que tem o link para você clicar e já ir direto lá pro bilhete, tá? Então segue aí, BetGreen Oficial _, tudo junto, fechou? E vamos lá, galera, nessa rodada a gente vai ter esses jogos aqui, ó, italiano Série B, campeonato inglês Premier League, francês Ligue 1, alemão Bundesliga, espanhol La Liga, português Liga Portugal, campeonato mineiro semifinal entre Atlético Mineiro e Tombense, mais campeonato francês, campeonato paulista e campeonato carioca. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui, joguinho bem interessante que eu encontrei aqui, galera, é o Sassuolo, né, jogando em casa contra o Brescia. Esse jogo 11 horas da manhã, válido aí pela rodada 26 dessa Série B da Itália, e a gente vai ver o Sassuolo aí cada vez mais próximo, né, de retomar aí para primeira divisão, para a Série A da Itália, né? Tá aí com 58 pontos, líder absoluto, né? Tem quase 10 pontos de vantagem para o terceiro colocado, né? Lembrando que o primeiro e o segundo garante acesso direto para a Série A da Itália, então Sassuolo aí tá caminhando muito bem aí para conseguir esse acesso. Do outro lado a gente tem o Brescia, que tá naquela de brigar para não ser rebaixado e ao mesmo tempo brigar para entrar aqui no grupo dos 8 melhores, né? Tá entre o céu e o inferno, vamos dizer assim. É uma equipe que tá com 29 pontos, se vencer vai a 32, então encosta aqui no grupo dos 8 melhores. E se perder, pode até entrar na zona do rebaixamento, dependendo aí do resultado das outras equipes, né, dos outros jogos. O Brescia vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Na verdade, Sassuolo, né? Sassuolo vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. E o Brescia, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. No confronto direto, 3 vitórias do Sassuolo e 2 empates, né? Então, assim, pelo momento aí, pelo cenário desse jogo, favoritismo total pro Sassuolo, né? Que jogando em casa aí tem grande favoritismo. E a primeira opção a gente pega aqui, casa vence, né? Sassuolo para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Sassuolo. Agora o próximo jogo aqui, jogo bem interessante na Premier League, né? A gente vai ter o Manchester City, né, que vai vivendo altos e baixos. Recentemente perdeu em casa por Real Madrid na Champions, né? Contra o Newcastle aí, que vai fazer uma temporada bem interessante, né? Jogo que acontece meio-dia. O jogo vai ser na casa do Manchester City, né? E a gente vai ver aí que é jogo confronto direto, né? As duas equipes vêm de derrota na Premier League, né? O Manchester City na última rodada perdeu pro Arsenal por 5-1, uma goleada. E o Newcastle acabou perdendo em casa, foi surpreendido pelo Fulham por 2-1, né? Perdendo esse jogo aí. E as duas equipes aqui 41 pontos, né? Então, qualquer uma das equipes que vencer vai a 44 pontos e pega aqui a quarta posição de forma momentânea, né? Então um jogo importante para as duas equipes, né? O Newcastle vem de um bom resultado aí na Copa da Inglaterra, vencendo o Birmingham e avançando, e também avançou na Copa da Liga Inglesa, vencendo o Arsenal por 2-0, então avançou em 2 Copas aí, né, recentemente, e isso daí pode sim dar uma motivação extra para a equipe aí conseguir aí um bom resultado e até mesmo surpreender o Manchester City. No confronto direto são 3 vitórias do City, uma vitória do Newcastle
Newcastle, um empate, né, nos últimos 5 jogos. Então aqui, galera, pra gente evitar qualquer tipo de zebra entre aspas, né, qualquer resultado adverso, né, a gente vai pegar aqui o mais de 2 gols e meio na partida, tá, na minha opinião, um jogo muito bom para gols. E a segunda opção também que é interessante demais é o ambos marcam, né, acredito que o Newcastle mesmo fora de casa marca um golzinho. Se vai vencer ou não, aí é outra história, né, mas esse ambos marcam aqui também é bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 City, talvez um empate de 2-2, tá? Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter o Olympique Marseille contra o Saint-Étienne, jogo que acontece 1h da tarde. A odd do Olympique Marseille estava pagando 1,35, 1,40, galera, e nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo aqui, acabou descendo essa odd, derretendo um pouquinho, né? Lembrando que o Olympique de Marseille no campeonato é o segundo colocado aí, 43 pontos, né? Vai tentar se manter pelo menos aí entre os 3 melhores para garantir vaga na Champions da próxima temporada. Título é bem complicado tentar tirar esse título do PSG, né? São 10 pontos de diferença. Mas vai ser um jogo interessante, né, pro Marseille vencer o Saint-Étienne, que está na zona do rebaixamento, né. O Saint-Étienne está aí com 18 pontos, vem de 2 derrotas seguidas. Nos últimos 5 jogos não venceu, né. E se a gente for ver aqui o confronto direto, o Olympique de Marseille venceu os últimos 5 jogos desse confronto, né. E pelo momento aí do Saint-Étienne, o Marseille acaba sendo favorito demais para vencer, né. Então, primeira opção aqui, galera, a gente vai pegar casa vence mais, como eu falei, a odd derreteu, né. Então a gente pode até pegar aqui um -1 handicap asiático, ou quem for botar no bilhete pega a vitória simples do Marseille também, que mesmo com uma odd de 1,28, 1,29 é considerável para completar bilhete, tá? A segunda opção a gente pode pegar o mais de meio gol no primeiro tempo, acredito que o primeiro tempo vai ser movimentado e vai sair pelo menos um golzinho. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Olympique de Marseille. Agora o próximo jogo aqui, um jogo bem interessante, por sinal, aqui na Bundesliga, né, campeonato alemão aí, rodada 22, a gente vai ter Bayer Leverkusen contra Bayern de Munique. 2h30 da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Leverkusen, e a gente vai ver na classificação aí, jogo muito importante, porque o Leverkusen é o segundo colocado, 46 pontos, assim, tem a diferença aí de 8 pontos, né, do Bayern de Munique aí com essa vantagem de 8 pontos, mas se vencer esse jogo aí, vai a 49 pontos, né, o Leverkusen, vai a 49 pontos e simplesmente fica 5 pontos, né? Já diminui bastante aí essa vantagem do Bayern de Munique, né? E o Bayern de Munique, se vencer, aí já abre uma vantagem bem considerável, 11 pontos de vantagem, vai ficar difícil tirar esse título do Bayern, né? Vamos ver aí. Eu particularmente estou torcendo pro Bayern de Munique só por causa do Harry Kane, que é repelente de título. Agora a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos de cada equipe. O Leverkusen tem 3 vitórias, na verdade isso aqui foi empate, né? 3 empates e 2 vitórias. E o Bayern de Munique tá on fire, né? 5 vitórias nos últimos 5 jogos, incluindo 2 vitórias em Champions contra Celtic e contra o Bratislava. Confronto direto, o Leverkusen venceu 3 vezes e o Bayern empatou, né? 2 vezes aí, teve 2 empates e o Leverkusen 3 vitórias. Então, assim, nos últimos 5 jogos o Bayern não conseguiu vencer o Leverkusen, né? Vamos ver aí se o Leverkusen surpreende e consegue um bom resultado, né? Primeira opção para esse jogo, galera, a gente vai estar pegando aqui a dica ambos marcam, tá? Acredito que é jogo excelente para assistir gol das duas equipes. E a segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 para o Bayern de Munique. Ou talvez um empate de 2-2. Agora, próximo jogo, Campeonato Espanhol na Liga. Vamos ter aqui o Atlético Madrid jogando em casa contra o Celta de Vigo. 2h30 da tarde esse jogo, jogo válido pela rodada 24. E o Atlético Madrid que pode pegar a liderança aí de forma momentânea nessa rodada, né? Tá em segundo lugar, 49 pontos. Se vencer, vai a 52. Então pega a liderança e joga pressão pro Real Madrid, que vai jogar fora de casa contra o Osasuna, né? E o Celta de Vigo, que é o visitante, está em 12º lugar, no meio da tabela aqui, né, com 28 pontos. E simplesmente é uma equipe que não vai brigar por nada aqui em cima, na minha opinião, pelo futebol que tem demonstrando, mas também não vai ser rebaixado, né? Não é uma equipe aí para brigar por rebaixamento. Então vai ficar ali naquele meio da tabela mesmo. Os últimos 5 jogos do Atlético Madrid, 3 vitórias e 2 empates. E o Celta de Vigo, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, só dá Atlético Madrid, né? Venceu os últimos 5 jogos aí o Atlético Madrid nesse confronto direto. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica casa vence, né, Atlético Madrid para vencer esse jogo, e a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Atlético Madrid. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Português, Liga Portugal, a gente vai ter aqui o Santa Clara contra o time do Benfica. Jogo bem interessante aí para gols, tá, galera? 3 horas da tarde, Santa Clara vai estar jogando em casa, mas é uma equipe chata, né? Tá aqui em 5º lugar
com 38 pontos, vem de 2 vitórias contra o AVS e contra o Casa Pia, né? Então vem de 2 bons resultados. A mesma coisa vale para o Benfica, que está em segundo lugar e vem de 2 vitórias contra o Moreirense e contra o Estrela da Amadora. É uma equipe que está aí com 4 pontos atrás do líder, que é o Sporting, né? E acredito que vai tentar buscar essa vitória fora de casa aí para encurtar nessa distância aí para o seu rival Sporting, enquanto o Santa Clara vai tentar vencer aí para tentar brigar até na última rodada aí para ficar entre os 4 melhores pelo menos, para garantir uma vaguinha pelo menos na Conference League, né? Então acredito que é um jogo bem interessante para gols. Confronto direto aqui são 5 vitórias do Benfica, né? Benfica venceu os últimos 5 jogos, então tem esse tabu aí pro Santa Clara quebrar. Aqui nesse jogo, a primeira opção a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-2, um empatezinho aí com gols. Agora o próximo jogo aqui, vamos ter Campeonato Mineiro semifinal, né? Jogo de ida, lembrando que é ida e volta, né? Primeiro jogo mando do Atlético Mineiro, que vai estar jogando aí em casa, contra Tombense. 4h30 da tarde, jogo bem interessante para o Atlético Mineiro vencer, 24 vitórias seguidas, né, contra Vila Nova, Atlético, Cruzeiro, né, o venceu no clássico aí por 2-0, e na última rodada vencendo o Itabirito. Então, assim, vem de uma sequência muito boa. A mesma coisa vale para o Tombense, né, que venceu o Aimorés, venceu o América Mineiro, venceu o Vila Nova, né. Então, assim, é um jogo que promete aí ser bem interessante, mas eu particularmente vejo o favoritismo do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro aí, na minha opinião, tem favoritismo para vencer, e a primeira opção que a gente vai estar pegando nesse jogo é a dica casa vence, né? O Galo para vencer esse jogo. A segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora nosso próximo jogo aqui, Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter aqui o Toulouse jogando em casa contra o PSG, né, o poderoso Paris Saint-Germain, jogo 5h05 da tarde, jogo válido aí pela rodada 22, e a gente vai ver o PSG líder, né, mais do que nunca aí com 53 pontos, são 10 pontos de vantagem para o Olympique de Marseille, que é o segundo, e o Toulouse está no meio da tabela com 27 pontos, equipe que oscila bastante, né. Se a gente for pegar os últimos 5 jogos de cada equipe, o Toulouse 2 derrotas e 3 empates, e o PSG que está on fire aí, 5 vitórias seguidas, né? Nos últimos 5 jogos aí conseguindo vitórias importantes, inclusive 2 na Champions, uma na Copa da França e 2 pelo Campeonato Francês Ligue 1, né? Confronto direto aqui são 3 vitórias do PSG, uma vitória do Toulouse e um empate, né? Então, assim, pelo momento aí, PSG grande favorito, e a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, né? Pra gente evitar aí uma possível zebra, né, do Toulouse vencer, a gente pega o mercado de gols, e a segunda opção a gente vai pela lógica aqui, né? Fora vence PSG para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 PSG. Agora vamos aqui para o Campeonato Paulista, a gente vai ter Portuguesa contra Corinthians. 6h30 da tarde esse jogo, jogo válido pela rodada 10, né, desse Campeonato Paulista, onde o Corinthians é líder, né, fazendo uma ótima campanha, né, ótima temporada aí, né. Do jeito que terminou a última temporada, o Corinthians iniciou aí 2025 pé direito, aí são 8 vitórias, um empate e uma derrota, né, líder isolado com 25 pontos, enquanto a Portuguesa está aqui em 9º lugar com 10 pontos, né, 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. É jogo muito bom aí pro Corinthians vencer mais uma, né? Se a gente for ver o confronto direto, o Corinthians venceu 3 vezes, Portuguesa venceu uma e teve um empate, né? Mas é aquilo, como eu falei, o momento é do Corinthians, especialmente depois de vencer o clássico aí na última rodada contra o Santos, né? Vencendo por 2-1. Então eu particularmente estou bem confiante aí que o Corinthians vai somar mais 3 pontos, mesmo fora de casa. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica fora vence com empate anula, e a segunda opção mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Corinthians. Agora, nosso último jogo aqui, galera, Campeonato Carioca, a gente vai ter um grande clássico, né? Clássico dos milhões aí, Flamengo e Vasco. 9h45 da noite esse jogo. O jogo promete, né, galera? E pelo momento aí, acredito que o Flamengo acaba sendo o favorito, né? O Flamengo aí que nos últimos 5 jogos conquistou 4 vitórias e um empate, né? E o Vasco, por sua vez, aí, são 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos, né? Empatando com o Sampaio Corrêa, que cá entre nós é uma equipezinha fraca. Perdeu pro Fluminense no clássico e empatou contra o Volta Redonda em 2-2, né? Então vem de 3 tropeços aí, né? Se a gente for botar aí na ponta do lápis, né? O Flamengo, como eu falei, vem de um momento bem interessante, e no confronto direto o Flamengo leva melhor, né? 3 vitórias do Flamengo e 2 empates aí nos últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Flamengo para vencer, e a segunda opção mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Flamengo.
Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de sábado, né, galera? Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, que é o principal, né? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida o nosso bingo da rodada, tá? E o bilhete da rodada, ele ficou assim, ó.